História de Jeff Bezos começa em 1964, no Texas, em um ambiente simples, onde uma jovem mãe de apenas 17 anos aprendia a enfrentar o mundo enquanto criava um filho que, sem que ninguém imaginasse, carregava dentro de si uma curiosidade tão intensa que se tornaria o alicerce de uma das mentes mais inovadoras do século. Jack, sua mãe, lutava para se firmar, terminar os estudos e reconstruir a própria vida, e essa força silenciosa moldaria profundamente o menino que crescia observando que dificuldades não são barreiras, mas convites à superação. Jeff demonstrava desde muito cedo que sua mente funcionava de maneira diferente. Ele desmontava tudo o que encontrava, portas, berços, aparelhos, não por rebeldia, mas porque queria entender como o mundo funcionava. A curiosidade foi sua primeira linguagem, e Jack, percebendo isso, nunca a reprimiu. Ela permitiu que aquela inquietação se transformasse em aprendizado, e essa liberdade criativa seria determinante para o futuro. A chegada de Miguel Bezos, seu padrasto, completou esse ambiente de formação. Imigrante cubano que chegou aos Estados Unidos sem falar inglês, Miguel se tornou exemplo vivo de resiliência. Ele trabalhava duro, estudava e avançava, mostrando a Jeff que disciplina e reinvenção são ferramentas essenciais de qualquer jornada bem-sucedida. Assim, Jeff cresceu entre o otimismo da mãe e a consistência do novo pai, absorvendo valores que mais tarde definiriam sua filosofia de vida. Uma parte essencial de sua infância acontecia no rancho dos avós, onde, convivendo com seu avô materno, Lawrence Preston Gisé, Jeff aprendeu a pensar de maneira prática e engenhosa. Ali, ajudando a consertar tratores e resolver problemas complexos, ele descobria que qualquer desafio pode ser encarado com calma, criatividade e persistência. Essa convivência moldou não apenas sua habilidade analítica, mas também sua crença de que problemas difíceis são oportunidades disfarçadas. Na escola, Jeff já se destacava pelo pensamento lógico e pela capacidade de enxergar conexões que outros não percebiam. Ele mergulhava em ciências, matemática e tecnologia com a mesma intensidade com que imaginava futuros possíveis. Enquanto os colegas pensavam no presente, ele sonhava com o espaço, com computadores, com mundos que ainda não existiam. Essa inclinação natural para projetar o amanhã o acompanharia por toda a vida. Quando ingressou em Princeton, focado em engenharia elétrica e ciência da computação, consolidou sua mentalidade analítica e aprofundou a disciplina que mais tarde aplicaria ao criar a Amazon. Mas, antes de chegar ao momento decisivo, sua essência já estava formada: curiosidade sem limites, respeito profundo pelo aprendizado, coragem para explorar o desconhecido e uma visão que tratava o futuro como território acessível. A criança que desmontava objetos para entender o mundo se tornaria o empreendedor que desmontaria indústrias inteiras para reconstruí-las. Essa é a raiz. Esse é o início de Jeff Bezos. Depois de se formar em Princeton, Jeff entrou no ambiente mais competitivo que poderia escolher, o mercado financeiro de Wall Street, onde a pressão esmagava até os mais brilhantes. Ali, ele descobriu rapidamente que inteligência não bastava. Seus primeiros projetos tiveram falhas, atrasos e retrabalhos, e esses tropeços quase o fizeram duvidar de si mesmo. No entanto, cada erro virou combustível. Ele estudava mais, ajustava processos, aprendia em velocidade. Essa capacidade o levou ao Day Shaw, onde se destacou pela habilidade de enxergar padrões invisíveis para os outros. Foi ali que surgiu o dilema que mudaria sua vida: permanecer em uma carreira segura ou arriscar tudo para perseguir a oportunidade emergente da internet. O gráfico de crescimento anual da rede parecia gritar para ele. Enquanto todos viam estatísticas, ele via o futuro. Mas seguir esse impulso significava deixar para trás estabilidade, reconhecimento e um salário que muitos considerariam sonho. Depois de semanas refletindo, criou o conceito que guiaria sua vida: minimizar arrependimentos. Ele sabia que, aos 80 anos, lamentaria profundamente não ter tentado. A partir daí, veio a tempestade emocional. Sua família se preocupou. Colegas o chamaram de louco. Ele carregou o peso de decepcionar pessoas próximas, mesmo acreditando profundamente na visão. Ao se mudar para Seattle, descobriu desafios ainda maiores. A Amazon nasceu em uma garagem improvisada, com mesas feitas de portas baratas e uma equipe pequena que trabalhava até a exaustão. Os servidores caíam, o site travava, pedidos atrasavam. Jeff empacotava livros, respondia e-mails, corrigia códigos, tudo ao mesmo tempo. A crítica pública foi outro golpe. Analistas diziam que a Amazon jamais daria lucro. Concorrentes gigantes tentavam esmagá-lo com recursos infinitamente maiores. E a bolha das .com fez o mercado questionar se empresas digitais sobreviveriam.
Havia dias em que o caixa era tão baixo que alguns temiam que o negócio não chegasse ao mês seguinte. Jeff precisou cortar custos, reorganizar equipes e assumir erros estratégicos. A pressão emocional era brutal. Jornadas de 16 horas se tornaram norma. Ele lidava com ansiedade, exaustão e críticas constantes à sua liderança intensa. Ainda assim, manteve a calma. Ele compreendia que inovação nasce exatamente no limite entre caos e coragem. Seu mantra dia 1 surgiu dessa época turbulenta. A convicção de que empresas morrem quando se acomodam e vencem quando continuam famintas, curiosas, inquietas. Cada fracasso, técnico, financeiro ou emocional, se tornou base para a mentalidade que sustentaria a Amazon. Jeff aprendeu que obstáculos não são sinais para parar, mas indicadores de que você está construindo algo que ainda não existe. E foi justamente essa resiliência que preparou o terreno para a virada monumental que viria a seguir, o momento em que a Amazon deixaria de ser apenas um sonho ousado e se tornaria um império em ascensão. A virada na trajetória de Jeff Bezos não aconteceu em um único momento, nem nasceu de um golpe de sorte ou de um acontecimento extraordinário que mudou tudo de uma hora para outra. A virada de Jeff aconteceu como uma sequência de ondas, algumas silenciosas, outras violentas, que, combinadas, empurraram a Amazon para um ponto de não retorno, um ponto em que o impossível deixou de parecer improvável e passou a ser inevitável. A virada começou quando ele entendeu que, para transformar a Amazon em algo que realmente deixasse marca na história, precisaria pensar muito maior do que apenas vender livros online. O primeiro grande marco dessa virada aconteceu no momento em que a Amazon deixou de ser apenas uma livraria virtual e se tornou uma empresa de tecnologia. Essa mudança não foi anunciada com discursos grandiosos nem celebrada com festas internas. Ela aconteceu lentamente, enquanto Jeff e sua equipe, exaustos e ainda lutando para manter o site funcionando, começaram a perceber que a verdadeira força da Amazon não estava nos produtos que vendiam, mas na arquitetura que sustentava tudo, o sistema de buscas, os algoritmos de recomendação, os servidores, a logística, a obsessão quase irracional pelo cliente. Jeff percebeu que não estava construindo um comércio eletrônico, estava construindo uma máquina de inovação. E essa clareza se tornou a chave de uma virada silenciosa. Enquanto as pessoas viam livros, Jeff via infraestrutura. Enquanto o mercado via risco, Jeff via escala. Enquanto a mídia via uma empresa pequena tentando sobreviver, ele via a base de algo muito maior do que qualquer concorrente conseguia imaginar. A segunda onda da virada veio quando a Amazon abriu capital. O IPO, em 1997, não foi apenas um evento financeiro. Foi o momento em que Jeff Bezos colocou a própria visão sob julgamento público. A empresa ainda não tinha lucro. A mídia questionava sua viabilidade. Mas Jeff, firme, repetia a mesma mensagem: é dia 1. Sempre será dia 1. A abertura de capital trouxe recursos, trouxe esperança, mas também trouxe um novo peso. Agora, milhões de investidores estavam apostando que aquela visão seria real. E Jeff sentia essa responsabilidade como se carregasse um continente inteiro sobre os ombros. A terceira onda da virada surgiu quando Jeff começou a estabelecer a cultura que definiria a Amazon para sempre. Ele colocou no papel princípios que hoje são estudados por milhares de empreendedores no mundo inteiro: obsessão pelo cliente, coragem para inventar, aceitação do fracasso como parte do processo, velocidade acima de conforto e uma disciplina quase feroz para evitar qualquer traço de complacência. Ele entendia que a virada não viria apenas de tecnologia, viria de cultura. Uma cultura radical, exigente, ousada, que funcionaria como bússola em meio ao caos. Essa cultura se tornou a base para experimentos cada vez mais audaciosos. E foi assim que nasceu a ideia do Marketplace, um passo ousado que transformaria a Amazon, permitir que outras empresas vendessem seus produtos na plataforma. Era uma ideia revolucionária porque, na prática, significava dividir espaço com concorrentes e transformar clientes da Amazon em clientes de outras marcas. Muitos funcionários não concordavam. Analistas criticavam. Concorrentes riam. Mas Jeff entendia algo que quase ninguém percebia. O futuro não seria das empresas que tentassem controlar tudo, mas das que criassem ecossistemas. E essa decisão foi um divisor de águas. De repente, a Amazon deixou de depender apenas de seus próprios estoques. O número de produtos cresceu em escala exponencial. A empresa começou a atrair vendedores, lojas, parceiros, fabricantes. E essa expansão silenciosa criou um efeito dominó que mudaria o varejo digital para sempre. Agora, a Amazon era mais do que uma loja, era um universo. Outra onda poderosa da virada viria quando Jeff decidiu investir pesadamente em logística. Não era apenas sobre vender.
Era sobre entregar mais rápido do que qualquer concorrente. O mercado achava que ele estava gastando demais, construindo armazéns demais, arriscando demais. Mas Jeff viu o futuro da mesma forma que via aquele gráfico da internet anos atrás, crescendo, explodindo, acelerando. Ele sabia que a velocidade seria o novo ouro. E decidiu correr antes de todos perceberem isso. A criação dos centros de distribuição, com sistemas automatizados e processos quase militares, marcou o início da transformação da Amazon em um gigante operacional. Cada caixa enviada, cada rota otimizada, cada segundo economizado contribuía para uma engrenagem que se tornaria uma das maiores forças logísticas do mundo. E, sem essa aposta, a virada não teria acontecido. Mas a virada mais profunda, aquela que redefiniria não só a Amazon, mas a história da tecnologia, surgiu quando Jeff percebeu que a infraestrutura que sustentava a empresa poderia se transformar em produto. Foi assim que nasceu a semente de algo que ninguém imaginava, a Amazon Web Services, a AWS. Uma divisão que, no início, parecia apenas um experimento, uma tentativa de organizar melhor os próprios servidores, acabou se tornando um dos maiores saltos estratégicos da era digital. Porque Jeff entendeu que, se empresas do mundo inteiro enfrentavam o mesmo problema de infraestrutura, a Amazon poderia vender a solução. Esse movimento foi tão ousado, tão inesperado, tão à frente do tempo, que muitos não souberam nem classificar o que a Amazon estava fazendo. O mercado não entendeu. Os concorrentes ignoraram. Mas Jeff sabia. Ele sabia que estava abrindo a porta para uma nova era. E quando a AWS começou a crescer, a Amazon deixou de ser apenas varejo. Tornou-se uma potência tecnológica. Essa visão, enxergar o invisível, antecipar o inevitável, expandir antes que o mercado acordasse, consolidou a virada. E ao mesmo tempo em que a Amazon se transformava em um colosso, Jeff tomava outra decisão ousada: lançar a Blue Origin, sua empresa de exploração espacial. Para muitos, uma excentricidade. Para Jeff, apenas a continuidade natural da missão de sua vida: construir o futuro. A virada de Jeff Bezos não aconteceu porque deu tudo certo. Aconteceu porque ele continuou avançando mesmo quando quase tudo dava errado. A virada não foi fruto de conforto, foi fruto de convicção. Não foi sobre livros, foi sobre visão. Não foi sobre tecnologia, foi sobre coragem de usar o tempo para moldar o amanhã. A virada foi, acima de tudo, o momento em que ele deixou de competir com o presente e começou a disputar território com o futuro. E é a partir dessa virada que a missão de Jeff Bezos se torna clara. A missão que moldou a Amazon, a inovação, a tecnologia e a forma como o mundo consome, trabalha e pensa. A missão de Jeff Bezos não nasceu do tamanho que o mundo enxerga hoje. Ela começou como uma inquietação silenciosa, quase imperceptível, que crescia à medida que ele entendia que tecnologia e humanidade estavam caminhando para um ponto de transformação inevitável. Desde cedo, Jeff acreditava que a internet não era apenas uma ferramenta comercial, mas uma força capaz de reorganizar hábitos, aproximar pessoas, ampliar possibilidades e construir um novo tipo de economia. Com esse pensamento, sua missão se expandiu muito além da venda de produtos. Ele queria criar estruturas que facilitassem a vida das pessoas em escala global. A Amazon, no coração dessa missão, se tornou o laboratório onde Jeff poderia testar sua filosofia de longo prazo. Ele acreditava que empresas tradicionais eram lentas porque se apegavam ao conforto do presente, enquanto ele queria operar sempre com a mentalidade do dia 1, um estado constante de reinvenção, onde nada é dado como garantido e tudo pode ser redesenhado. Essa filosofia guiou cada decisão, cada investimento ousado, cada risco que parecia irracional aos olhos dos críticos. Para Jeff, a missão não era acumular poder empresarial, era criar sistemas capazes de sobreviver ao tempo e antecipar necessidades antes mesmo que o cliente percebesse que as tinha. Uma parte fundamental dessa missão era a construção de uma cultura empresarial que valorizasse curiosidade, franqueza e experimentação. Ele acreditava que inovação só nasce quando as pessoas se sentem autorizadas a errar, testar, ajustar e aprender rapidamente. Por isso, incentivava equipes a realizarem experimentos que poderiam falhar, porque entendia que nenhum avanço significativo acontece sem ousadia. A ideia de que grandes sucessos nascem de grandes apostas se transformou em um dos pilares do DNA da Amazon e moldou gerações de líderes internos. Outro ponto central de sua missão foi a democratização da conveniência. Jeff percebia que o tempo era o ativo mais valioso das pessoas, e queria devolvê-lo a elas. Cada melhoria de logística, cada redução no prazo de entrega, cada simplificação no processo de compra tinha a mesma intenção: fazer com que milhões de usuários gastassem menos energia com tarefas operacionais e mais com o que realmente importava em suas vidas.
Ao olhar dessa forma, ele transformou a Amazon em um serviço quase invisível, tão integrado ao cotidiano que parece sempre ter existido. Mas a missão de Jeff ultrapassava o comércio eletrônico. Ele acreditava que o verdadeiro impacto da Amazon estava na criação de infraestruturas que sustentariam um futuro digital. Assim, a Amazon Web Services não foi apenas um produto, foi a materialização de sua visão de longo prazo. A AWS se tornou a espinha dorsal da internet moderna, alimentando startups, empresas globais, centros de pesquisa e governos. Jeff enxergou que, ao democratizar o acesso à tecnologia de alto desempenho, permitiria que milhares de outras mentes inovadoras construíssem suas próprias missões. A missão de Jeff também se expandiu para o campo da exploração espacial. Ele sempre acreditou que a humanidade precisava pensar além do planeta Terra para sobreviver. Assim nasceu a Blue Origin, não como um projeto de vaidade, mas como um movimento para garantir que futuras gerações pudessem viver e trabalhar fora da Terra. Em sua visão, a expansão da humanidade pelo espaço não era ficção científica, mas uma necessidade de preservação e continuidade. Esse sonho, cultivado desde a adolescência, passou a caminhar ao lado de seu propósito empresarial, mostrando que sua missão ia muito além do lucro e do presente. No centro dessa missão estava um princípio simples: construir um futuro onde tecnologia, humanidade e trabalho operassem em harmonia. Jeff sempre acreditou que o papel da inovação não era substituir pessoas, mas ampliar suas capacidades. Por isso, insistia em criar sistemas que reduzissem esforço desnecessário, que tornassem decisões mais inteligentes e que abrissem portas para novas possibilidades. Ele sabia que o futuro não seria moldado por quem tem mais recursos, mas por quem tem mais visão. E assim, sua missão se tornou um movimento: antecipar o amanhã antes que ele chegue, construir estruturas resilientes que sirvam milhões e, acima de tudo, preparar a humanidade para um futuro mais amplo e mais conectado. Para Jeff Bezos, missão não era um destino, mas um estado constante de expansão, um impulso eterno para transformar limites em oportunidades e desafios em caminhos possíveis. O legado de Jeff Bezos não está apenas na empresa que construiu, mas no impacto silencioso e contínuo que sua visão deixou sobre a forma como o mundo vive, trabalha e imagina o futuro. A Amazon, que começou como uma pequena livraria na garagem de uma casa alugada, evoluiu para se tornar uma das maiores forças econômicas e tecnológicas do planeta. Mas o verdadeiro legado não está no tamanho, e sim na mentalidade que Jeff implantou nas estruturas invisíveis da modernidade: a cultura do dia 1, a obsessão pelo cliente, a coragem de arriscar e a crença inabalável de que o futuro pertence aos que inovam antes que a necessidade exista. Hoje, quando milhões de pessoas recebem um pacote em poucas horas, sem sequer perceber o milagre logístico por trás desse gesto simples, é o legado de Jeff em ação. Quando empresas ao redor do mundo iniciam suas operações hospedadas em servidores da AWS, sem nunca terem comprado um único equipamento físico, é o legado de Jeff permitindo que sonhos nasçam mais rápido. Quando empreendedores arriscam ideias antes de parecerem seguras, repetindo o princípio de que é melhor tentar e errar do que não tentar e se arrepender, é o legado de Jeff ecoando como uma filosofia viva. O legado dele também transformou a relação entre tecnologia e humanidade. Jeff acreditava que a inovação deveria ser silenciosa, integrada, quase invisível, presente apenas para facilitar a vida das pessoas. Sua visão de longo prazo alimentou sistemas que reduzem barreiras, simplificam processos e devolvem tempo às pessoas, permitindo que elas se concentrem em suas verdadeiras prioridades. Esse impacto é tão profundo que muitos sequer percebem que vivem dentro de estruturas criadas por sua visão. Mas talvez o ponto mais impressionante do legado de Jeff seja sua contribuição para o futuro da humanidade além da Terra. Com a Blue Origin, ele reacendeu a esperança de que o espaço não é um sonho distante, mas um destino possível. Sua crença de que a humanidade precisa expandir seus horizontes para sobreviver às próximas gerações tornou-se um movimento global, inspirando cientistas, engenheiros e visionários. O legado de Jeff, nesse sentido, ultrapassa o tempo presente e se projeta para séculos à frente, onde talvez nossos descendentes vivam em estações orbitais, colônias lunares ou cidades em Marte, espaços construídos por aqueles que foram inspirados a pensar maior. No campo empresarial, seu legado está em ter redefinido como uma empresa deve pensar o próprio crescimento. Ele mostrou que é possível construir algo gigantesco sem abandonar a experimentação, que é possível ser global sem perder a alma, que é possível revolucionar o mercado sem depender do acaso. Sua abordagem, baseada em paciência, visão e coragem, virou referência para líderes do mundo inteiro. E seu pensamento sobre minimização dos arrependimentos se tornou uma das filosofias mais replicadas entre empreendedores modernos. O legado emocional de Jeff também marca profundamente sua história.
Ele enfrentou críticas duras, dúvidas internas, pressão constante e ciclos de fracasso que teriam derrubado qualquer um. Mas sua resiliência se tornou uma das maiores lições de sua trajetória, a de que grandes conquistas não nascem de momentos fáceis, mas de decisões tomadas no limite da incerteza. Ele mostrou que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de avançar mesmo quando todas as certezas desmoronam. Hoje, quando olhamos para sua trajetória, percebemos que Jeff Bezos não deixou apenas uma empresa, deixou um modelo mental. Deixou uma maneira de pensar que transforma obstáculos em projetos, críticas em combustível e sonhos em estratégias. Seu legado está vivo nas pessoas que ousam, nas empresas que inovam, nos mercados que se reinventam e na humanidade que avança em direção ao desconhecido com menos medo e mais propósito. E assim, o legado de Jeff Bezos se torna mais que uma marca na economia. É uma marca no tempo. Uma lembrança permanente de que indivíduos com coragem, visão e disciplina podem redefinir o mundo com uma ideia nascida em uma garagem, movida pela inquietação de quem escolhe não aceitar limites e guiada pela convicção profunda de que o futuro pertence aos que ousam construí-lo.